Lá, vamos lá. 8 perguntas que vão detonar os pensamentos que te sabotam de conseguir o que você quer. Então a gente vai falar na live de hoje 8 perguntas para você usar, que elas vão detonar os pensamentos que te sabotam de manifestar o que você gostosura quer. Esta live Mindset, a nossa live semanal da Escola Etastral, porque o Mindset cria a sua prosperidade. A sua prosperidade do dia é seu mindset. Quem cria mindset significa mentalidade. E a gente tinha um nome muito mais divertido para as nossas lives, mas o Instagram não aprovou o nosso nome da nossa live, aí a gente mudou para mindset. Oi, gostosuras, bom ver vocês aí. Ah, delícia, hein? Muito bom ver vocês aí. Oi, Dani! Ai, que delícia, saudade de você, Dani. Gente, botei um filtro aqui sem querer, não sei mais tirar. Ai, como que tira isso daqui? Não sei, a gente vai ter que ir com esse... Ai, muito obrigada, Aline. Eu arrumo só pra vocês, entendeu? Gente, eu não sei tirar esse filtro daqui não, e agora? E agora? Ah, consegui. Consegui, imagina, ia ficar laranja. Gostosuras, vamos entrando e vamos respirando. Respirar pra não pirar. A respiração não é só coisa de místico, ela tem a parte cética, é como se a gente apertasse o botão de calma no cérebro, e quando o nosso cérebrozinho está calmo, tudo flui melhor, a nossa vibe melhor. Então vamos respirando. Eu coloquei o Rituário Cash Vibes de fundo, que já vai removendo bloqueios com dinheiro, pra gente já ir respirando e chegando nessa live gostosa, que a gente vai falar dessas 8 perguntas. E aí, quem viu os stories? Quem tá aqui que viu meus stories? Oi, Lucas, gostosura! Dani, morrendo de saudade de você e pensei muito em você esses dias. Estamos sintonizadas, meu amor. Muito sintonizadas. Quem que viu os stories, gente? Que eu tava contando que ontem aconteceu algo inusitado, né? Eu saí de uma reunião com o time Nave Mãe, tava a Cami, tava a Brisa. Bom te ver aí, Brisa. E aí, a hora que eu saí, eu me deparo com a minha cachorra Magnólia, a cachorra Pulga, que é a cachorrinha que eu resgatei, e a Leopoldina, que é a nossa gatinha, que foi resgatada também. As 3 estavam ali, em cima dela, uma cobra. Uma cobra, a cobra Saliva, tava lá no cantinho. Eu apelidei de Saliva porque meu marido tem uma brincadeira com o irmão dele, que eles tinham a cobra Saliva. Quando eles eram crianças, eles criaram essa personagem, então aí ficou Saliva. E aí essa cobra, e aí eu quero que vocês prestem atenção. Você viu, né, Luquinha? Você viu. Eu quero que vocês prestem atenção no que aconteceu, porque isso é algo, gente, que a gente aqui, né? Primeira coisa, quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Saad. Eu criei essa nossa escola Etastral, que tá aqui, ó. Até mudei para vocês verem o que é Etastral. É para te abduzir para sua melhor vida. A gente aqui trabalha para a pessoa mística cética, ajudando a pessoa mística cética a se cuidar para prosperar com 2 hábitos mágicos, só 2 hábitos, que levam poucos minutos por dia, são embasados na ciência e te fazem evoluir em poucos dias o que você não evoluiu em anos. Então a nossa missão aqui, a gente tem mais de 2.000 alunetes, a gente tem mais de 1.000 relatos de alunetes manifestando coisas ET, extra top, desde o trabalho dos sonhos, até dinheiro inesperado, até a casa dos sonhos e venda de carro, tem de um tudo. E a gente está aqui para facilitar o caminho da pessoa mística cética de se cuidar para prosperar, porque a prosperidade é de dentro para fora, e a prosperidade aqui não é só sobre dinheiro. Prosperidade aqui é a prosperidade holística. Não adianta nada a gente ter riqueza material e viver na pindaíba emocional e espiritual. Não é mesmo? Então aqui a gente faz isso. E aí ontem eu tava falando, oi Glauber, pesada é boa. Oi Sandrinha lindona. E aí o que acontece? O lado cético, né? Eu tenho um lado muito cético, né? Quando eu comecei a estudar a fundo a lei da atração lá em 2014, eu conheci a lei da atração, ouvi falar a primeira vez em 2002, 2003. Em 2006 eu vi o filme O Segredo, e aí eu achei uma bullshitagem, mas aquilo ressoou comigo. Mas eu tentava fazer o que eles falavam e não conseguia. Aí eu comecei a ver algumas técnicas eu tive resultados, e aí quando eu tentava de novo eu já não conseguia mais. Então eu sempre tive essa relação com a lei da atração de ressoar, tipo, eu acredito nisso, eu acredito que tudo é energia, eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente vibra,
mas de forma prática eu não conseguia colocar na minha vida de uma forma consistente. E aí em 2014, quando eu tinha fundado a ONG Pensamentos Filmados em 2011, a gente estava fazendo um trabalho incrível, ET, extra top, salvando vidas, destabilizando a saúde mental, uma coisa fantástica, e a ONG estava para fechar por falta de grana. E eu lembro que eu fiquei muito puta, porque eu falei, nossa, eu tô fazendo a minha parte, eu ralo mais que o parmesão na macarronada de domingo, eu tô fazendo bem e eu não tô prosperando. O dinheiro não entra pra gente continuar com esse trabalho. E aí foi quando eu realmente fui estudar a lei da atração a fundo. E aí eu já tinha o meu método de autocuidado, que são esses 2 hábitos mágicos embasados na ciência. E aí eu entendi que só esses 2 hábitos, eles eram justamente a chave para eu destravar a prosperidade se eu usasse em conjunto com essa lei universal espiritual que é a lei da atração. E aí foi quando eu comecei a fazer isso, e aí a gente em pouco tempo, em 2 anos, a gente arrecadou quase R$500 mil para a ONG, salvamos muitas vidas, e aí tudo na minha vida começou a fluir. Foi como se destravasse, sabe? Aquela porta que está travada, a porta da prosperidade estava travada e destravou. Então, desde então eu sempre estudo muito até hoje. A fonte mestra, que é Abraham Hicks, eu sempre vou mostrar esse livro para quem está chegando. Peça e seja atendido, ele tem em português, tá? Essa é a fonte mestra da lei da atração, Abraham Hicks, que foi justamente o que faltava lá no filme O Segredo. E aí, desde então, eu trabalho muito essa parte da energia, eu tenho uma sensibilidade onde eu brinco que eu faço uns downloads, né, de nave-mãe, que são canalizações mesmo, né, de realmente receber informações do além, né, desse mundo invisível, esse outro lugar que é além do nosso visível, do nosso material. Então, desde então que eu estudo muito, aí eu fui desenvolvendo formas de ensinar isso para a pessoa mística cética, para ajudar, porque está na hora de gente de bem prosperar. Então, a gente já está com esse trabalho já tem uns anos, e é muito gostoso ver o sucesso dos alunetes. A Lica lê o livro, muito bem, meu amor, esse é um livro que a gente lê e relê, estuda, que é maravilhoso. E aí, desde então, estudando a fundo. E aí, o que acontece? Quando a gente estuda a fundo, a gente entende a parte cética da lei da atração, é a nossa cachola. Quando eu falo de cachola, gente, muito bem, Lica, alunete maravilhosa. A cachola, ela é a mente e o cérebro. Se você pensar no teu celular, o cérebro seria o aparelho e a mente seria todos os aplicativos, a parte da informação. Quando a gente fala de lei da atração, quando a gente fala da gente viver a nossa melhor vida, da gente realmente viver alinhado com aquilo que a gente quer, que acende o fogo do nosso fiofó, que faz bem pra gente, que faz bem pro mundo, a gente tem sempre que lembrar dessa parte cética. E aí tem a ver com os stories que eu fiz ontem. O que aconteceu quando eu encontrei as minhas bichinhas lá em cima daquela cobra no meio da sala? Eu olhei aquilo, claro que eu levei um susto, porque na hora me veio, se for venenosa, deixa eu tirar. A primeira reação que eu tive foi tirar as cachorras e a gatinha. E também por causa da cobra. Porque eu sou a pessoa, gente, eu gosto de uma cobra. Quem aqui gosta de uma cobra? Eu gosto de uma cobra. Eu acho a cobra maravilhosa. Então eu defendo a cobra também, tá? E aí eu vendo as minhas cachorras, a gatinha tava tão em cima da cobra que a hora que eu fui tirar, ela chama Leopoldina. A hora que eu fui tirar a Leopoldina de cima da cobra, eu até relei na cobra. De tão em cima, a Leopoldina tava quase subindo em cima da cobra. E aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar as bichinhas dali. E beleza, mas eu tava muito zen, eu tava muito tranquila. Porque eu vi a cobrinha e eu falei, acho que ela não é venenosa. Acho que essa cobrinha chama caninana, alguma coisa assim. Falei, acho que é muito comum aqui. Falei, acho que tá beleza essa cobrinha. E aí eu peguei e falei, não, vou tirar ela de casa, né? Porque as bichinhas tava tudo doida em cima dela, as cachorras, a gata, aquela confusão. E na hora, o instinto que eu tive foi, vou pegar ela com a mão, pego ela ali, até fiquei olhando, falei, acho que eu não sei pegar do jeito que eu vejo no National Geographic, né? No Discovery, acho que eu não sei, eu não sou uma especialista, eu não sei pegar daquele jeito que ele segura a boca dela. Mas como ela era meio grande, eu falei, acho que se eu pegar pelo rabo, eu consigo jogar ela pra fora. E aí na hora que eu ia pegar, me veio, Ana Maria, minha filha, e se ela for venenosa, né? Vai que a bicha é venenosa. E aí eu tive a brilhante ideia
de ligar para o Adilson. O Adilson trabalha aqui em casa há muitos anos, ele conhece muito bem onde a gente mora. E falei, Adilson, olha, essa cobra tá aqui na sala, você acha que tem problema eu pegar ela com a mão? E aí eu quero pegar a cobra com a mão. Aí o Adilson falou, Ana, é melhor não, porque olhando assim ela tá parecendo uma jararaca preta. Na hora que ele falou isso, meu coração gelou. Minha alma saiu do corpo. O que aconteceu, gente, nesse momento que te diz respeito? Que eu venho aqui contar a história, não é porque eu gosto de ficar contando história, tá? É tudo porque isso te diz respeito. No que isso te diz respeito? Quando a gente tá lá, aí a parte cética é a parte importante de você conhecer de como funciona a sua cachola, a sua mente, o seu cérebro. Quando o cérebro sente uma ameaça, é como se ele apertasse o botão de alarme. Esse botão de alarme dispara no teu corpo o que se chama de hormônio do estresse, que é o cortisol, que aí ele vai mudar toda a tua bioquímica, é fisiológico. E aí a tua mente vai começar a trazer pensamentos de preocupação, de medo, o teu corpo vai vir o frio na barriga, o teu corpo é como se o cérebro preparasse o teu corpo, tem um perigo, você precisa lutar ou correr. E hoje em dia a ciência já sabe que a gente tem outros comportamentos quando esse estresse bate, que é paralisar e agradar. Que antigamente lá quando a gente morava nas tribos, se a gente fosse expulso da tribo, era muito difícil a gente sobreviver sozinho. Então muita gente fala, eu não sei por que a fulana que sofre abuso do marido fica com o marido. E por que ela ainda agrada a ele? É um mecanismo do estresse, é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente quer ser um místico cético que usa a lei da atração para prosperar, para ter resultado, que é isso que a gente ensina nos nossos alunetes da Escola Astral, a gente precisa entender como esse tumbisco funciona. A gente precisa entender que muitas vezes a gente quer pensar positivo e a gente não consegue, não é porque a gente não tem força de vontade. A gente tem que entender que muitas vezes a nossa vibe fica ioiô. O que é a vibe ioiô? A vibe ioiô é quando... Quem aqui passa por isso? Aconteceu uma coisa boa, você fica feliz. Aquilo te dá, né, bem-estar, você fica bem. Só que aí você recebe uma mensagem que mexeu com você, ou vem um boleto inesperado e a tua vibe cai. Aí você sente um aperto, aí você vem uma ansiedade. É aquela vibe que ela depende do que tá acontecendo lá fora pra ficar boa ou ruim, pra ficar alta ou baixa. Quem aqui percebe que tem vibe ioiô? Eu tava bem, aconteceu alguma coisa, minha vibe caiu. Ou eu tava, aconteceu alguma coisa, minha vibe melhorou. A gente fica dependendo do externo pra nossa vibe ficar boa ou ruim. E a gente não tem nada de errado com a vibe ioiô. A gente foi treinado por uma sociedade analfabeta emocional a ser assim. O dia que eu casar eu vou ficar feliz, o dia que eu separar eu vou ficar feliz, o dia que eu tiver filho eu vou ficar feliz, o dia que o filho crescer eu vou ficar feliz, o dia que eu tiver gato eu vou ficar feliz, o dia que eu tiver cachorro eu vou ficar feliz, quando eu ganhar mais eu vou ser feliz, quando eu ganhar aquele dinheirão que eu quero, aí eu vou ficar feliz porque eu vou poder fazer as coisas que eu quero, aí eu vou poder ajudar as causas que eu amo. Então a gente foi treinado a viver assim. Só que a pessoa que é creator, eu chamo de creator quem cria a realidade, não só quem encara. A pessoa que é creator, não dá pra ela viver dessa forma condicional. Porque a vibe, a lei da atração é isso, semelhante atrai semelhante, é sobre vibe. Se eu quero atrair coisas melhores, a minha vibe precisa estar melhor. E aí, sem positividade tóxica, porque aí que entra a importância da gente conhecer a nossa cachola. Naquele momento em que eu pensei que aquela cobra fosse uma jararaca, na hora, o meu cérebro apertou o botão e falou, minha filha, é lutar ou correr. Provavelmente você vai ter que correr. O que hoje em dia são as jararacas que a gente tem? Mentais, pensamentos que a gente tem. No fim das contas, gente, a cobra não era venenosa. Mesmo quando eu pensei, nossa, eu senti aquele frio na barriga, aquela coisa toda, porque eu me cuido com os 2 hábitos mágicos, rapidamente eu já consegui transmutar. Respirei e falei, Ana Maria, mesmo se ela for uma jararaca, ela não é uma mamba negra. Quem aqui já assistiu o filme do Tarantino, Kill Bill, que tem a mamba negra que corre atrás das pessoas? Eu falei, essa cobra não vai pular em cima de você, ela tá com mais medo que você. Ela vai ficar na dela, é só você mantém ela. Até falei pro Adilson, como que eu mantenho essa cobra aqui
sem ela ir para os quartos, sem ela se mover. Porque na hora eu tava ali sozinha, deixando os bichos pra longe, e aí eu falei, eu não sei como que eu faço. Ele falou, pega alguma coisa, tipo uma vassoura, pra você conseguir manter ela até eu chegar e a gente pôr ela pra fora. E aí eu já respirei, aquele estresse que bateu, eu já consegui transmutar, já veio pra calma, já tive clareza, já consegui botar os bichinhos pra longe da cobra, já consegui pegar um negócio, eu peguei uma colher de pau gigantesca. Então, na calma, tudo a gente resolve. Quando a gente, no dia a dia, aquilo que você quer manifestar, eu quero que você tenha muita consciência disso. Seja um trabalho melhor, seja a promoção no emprego, seja a viagem dos sonhos, seja o que for que você fala, Ana, eu quero prosperar isso na minha vida, eu quero melhorar isso na minha vida. Não importa. Você precisa estar de olho nos teus pensamentos jararaca. O que é esses pensamentos jararaca? Tem dois tipos de pensamento jararaca que quando você pensa, eles disparam esse cortisol, esse hormônio do estresse em você, e aí teu cérebro entra em pane, e aí você não consegue ficar calmo, você não consegue ter clareza, a tua vibe fica ioiô, e aí é quando tudo começa a dar mais errado. Sabe aquela coisa? Piorou, pode piorar mais ainda? Então, o que eu quero que você preste atenção? Esses dois pensamentos jararaca, que todos temos, gente, isso faz parte de estar na Terra, tá? Um pensamento jararaca, que é aquilo que muita gente chama de crença. Crença na psicologia é um conceito antigo. Crença é um hábito de pensamento, só isso. Quem quer ser creator, quem quer criar a própria realidade, precisa estar alerta para o que se passa aqui. Então, quais são os hábitos de pensamento que a gente tem? A gente tem dois hábitos que eu já mapeei, que todo mundo tem. E você vai ver como você tem também. Eu quero que você preste atenção para você, justamente quando você se perceber com esses dois pensamentos, você torcer esses pensamentos. Como que você vai torcer? Fazendo essas 8 perguntas que até escrevi aqui para te passar. 2 pensamentos jararaca que começam a te bloquear de conseguir o que você quer. Que bagunçam a tua vibe, que fazem o estresse do mal vir à tona. O primeiro deles é quando a gente começa a perceber que a gente quer alguma coisa. E aí, por exemplo, aqui na Escola Astral, a gente tem o Life Circle, que é o nosso super desafio de lei da atração, onde a gente ensina esses 2 hábitos mágicos, onde a gente vai a fundo, a gente trabalha a criança interior, é um trabalho incrível e extra top. Muitas vezes, o que eu noto para alguns alunetes é o quê? Isso funcionou para fulano, para cicrano, a gente tem uma página de depoimento, a gente tem mais de 1000 relatos de alunetes que manifestam usando o método. Mesmo assim, alguns alunetes passam pelo seguinte pensamento: isso funcionou para ele ou para ela, mas não vai funcionar para mim. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que a gente quer manifestar algo e a gente vê que tem um caminho, a mente pode trazer essa crença, esse pensamento: ah, mas isso não vai funcionar para mim. Isso funcionou para ele porque ele não tem filho, isso funcionou para ela porque ela tem dinheiro já, ou ela já tem um bom trabalho, ou isso funcionou para ele porque ele não é gay, ou isso funcionou para ela porque ela não é negra e ser negro é mais difícil, ou isso funcionou pro fulano porque ele tem filho e aí como ele tem filho ele consegue focar. E aí a gente começa a se comparar com outras pessoas, se justificando por que alguma coisa não vai funcionar pra gente. Esse pensamento, e aí o que esse pensamento faz? Ele bloqueia a gente de realmente se abrir para fazer os ajustes que a gente precisa para melhorar a nossa vibe e aí começar a manifestar as coisas que a gente quer. Então, esse pensamento, toda vez que você se pegar pensando, ah não, isso aqui não vai funcionar pra mim porque eu não tenho, por exemplo, um exemplo clássico, alunetes que são empresários que às vezes têm que produzir conteúdo. Ai, Ana, porque esse negócio de fazer live não vai funcionar pra mim porque eu não tenho um iPhone. Mas você tem um telefone. Eu tenho, mas meu telefone não é bom que nem o seu, então pra mim não vai funcionar. Ô Ana, esse negócio aí do rituário, que é um dos hábitos mágicos que faz parte do meu método, não vai funcionar pra mim porque a minha mente, ela é muito acelerada, ela não para.
A minha mente também era. Inclusive, eu criei o rituário justamente porque eu precisava fazer a meditação, a mindfulness, a visualização funcionar para mim. E os métodos que tinham não estavam me ajudando porque a minha mente, na época, eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. E aí, quando eu vou explicando para a pessoa, olha, não é bem assim. Isso é algo, é um pensamento sabotador, é uma crença que vai bloquear a sua prosperidade. Então, eu quero que vocês comecem a prestar muita atenção. Esse é um dos pensamentos. Tal coisa não vai funcionar para mim, por quê? Geralmente a gente se compara. O outro pensamento que a gente tem é: eu não vou conseguir ganhar dinheiro, aumentar minha renda, porque ganhar dinheiro é difícil. Isso é um exemplo. Ganhar dinheiro é difícil. E eu agora não tenho tempo suficiente para fazer renda extra. Então, eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho espaço suficiente, eu não tenho diploma o suficiente. Eu tenho alunetes, gente, que são, assim, PhD, doutorado, assim, e a pessoa, tudo que é, se você pegar todos os diplomas que um ser pode ter, a pessoa tem. Isso não ajuda ela a ganhar mais dinheiro, porque ela sempre vai estar atrás do próximo diploma. Mas calma aí, eu ainda não vou fazer isso, porque eu ainda não tenho X qualificação. Então, esse outro pensamento de eu não sou suficiente, aonde eu tô não é suficiente, o que eu tenho não é suficiente, quem eu sou não é suficiente para eu conseguir o que eu quero. Então, esses dois pensamentos jararaca são duas crenças tóxicas, hábitos de pensamento que, se você não está prestando atenção, ao contrário da jararaca, que não era uma jararaca, que quando eu escutei que poderia ser, eu senti um frio na barriga. Esses hábitos de pensamento, a gente tem eles tanto, que a gente já não sente o frio na barriga para avisar. Olha, isso aqui tá te fazendo mal. A gente tá pensando tanto aquilo, que é como se a gente se acostumasse a viver mal. Eu tenho vários alunetes, não sei se a Lu tá aí ainda. A Lu fala no depoimento dela que ela só percebeu que ela não estava bem quando ela se sentiu bem. Eu vivi isso também. A gente tá tão acostumado a viver na correria, a viver na loucura, a viver naquele estresse, daquela... E vai, tudo é difícil, e tudo é luta, e o dinheiro é difícil, e ficar com medo, que a hora que a gente começa a se cuidar, que a gente começa a derreter esse estresse do mal, a gente fala, nossa, isso tá bem, eu nem sabia o que é. Eu achava que eu tava bem até eu realmente ficar bem. Então esses pensamentos, gente, aí que quem é alunete, Lu, você tá aí gostosa. Esse pensamento, como que a gente pega eles? Quem é alunete é o treino SPY. Por isso que a gente começa no desafio do Life Circle com o treino SPY. Eu preciso começar a prestar atenção. Porque infelizmente a gente foi se acostumando a pensar tanta merda que a gente já não tem mais aquele... o botãozinho que dispara, ele já não tá fazendo barulho. A gente tá no estresse do mal, a gente tá sentindo mal, mas a gente não percebe. Então a gente precisa começar a estar alerta. O que eu tô pensando? E aí o que eu tô sentindo? Então quando você se pegar esses dois pensamentos, gente, jararaca, eles envenenam as suas manifestações. Quando você se pegar se comparando, mas isso não vai funcionar pra mim, porque se justificando, isso não vai funcionar porque quando você entrar nesse lugar, você está se sabotando. Você está bloqueando a tua manifestação de acontecer. E quando você pensar, mas isso aqui não vai ter jeito pra mim porque eu não sou suficiente, eu não tenho o suficiente, você tá na vibe da escassez, você tá se envenenando. Então como que você começa a mudar isso? Qual que é o antídoto para esses pensamentos jararaca? É muito mais profundo, obviamente, os alunetes sabem disso. A gente tem no Life Circle uma missão só de Mindset Makeover, mas a gente tem um treinamento novo de Vision Board, que a gente ainda não lançou, que a gente vai lançar. A gente já tem alunetes fazendo. E nesse treinamento de Vision Board, eu já trouxe aquilo que eu chamo de Crença Detonator. O Crença Detonator, que tem essas 8 perguntas, elas já vão te ajudar a começar a desativar, a se desintoxicar desses pensamentos. Então leve essas 8 perguntas que elas estão aqui, eu vou falar pra vocês quais são. Deixa eu só ver quem que tá aqui, gostosura. O Rafa falou, é como achar que não funciona até se dar conta que funciona sim. Exatamente. A gente fica se contando mentiras. E isso, gente, bloqueia, tudo começa aqui.
Então a gente precisa começar a perceber o que tá bloqueando. Esses dois pensamentos que eu mapeei, todo mundo já teve. E todo mundo tem. Eu até hoje, eu só ensino aquilo que eu faço. Eu me cuido com os dois hábitos que eu ensino. Os dois hábitos que eu chamo de mágicos. Não é que eles são mágicos, é que eles vão na raiz do problema. Eles alteram o nosso estado de consciência. Ao longo do dia, eles ajudam a gente a estar alerta para o que a gente está pensando. A gente a se desidentificar da mente. O que é isso? É a gente perceber que eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, minhas emoções, eu sou outra coisa. E aí a gente vai ganhando mais domínio, mais controle do que a gente sente, do que a gente pensa. Então tudo isso que eu ensino eu faço, porque vira e mexe eu percebo. Ah, eu não vou, a escola astral, eu não vou conseguir dar conta de engrenar a escola astral porque eu não tenho pessoas suficientes trabalhando no meu time. Esses dias eu me peguei com esse pensamento. E eu falei, opa, fazendo o treino SPY é algo automático em mim. Eu percebi, eu falei, não é bem assim a história. Então a gente precisa começar a perceber as histórias que a gente se conta. Ó, o Luquinhas tá falando aqui, Conselho de Araraca, Valéria, é isso aí, Conselho de Araraca. O Luquinhas falou, depois que passei a me sentir bem, que eu vi que não tava bem antes. Exatamente, gente, isso é muito comum. A Sandrinha fez o Vision Board. Eu quero muito ver teu Vision Board, Sandrinha. Quero muito ver. Gente, eu tenho tara por Vision Board. Quem fizer o treinamento de Vision Board, me mostre, porque nossa, eu adoro. A Lica falou, só acreditei quando o treino do 520 começou a acontecer. A Lica é alunete do Life Circle e a gente tem alguns macetes para ajudar os alunetes a verem o poder mental, o poder da lei da atração na prática. Justamente para a gente começar a tirar essas crenças tóxicas, esses hábitos de pensamento, os pensamentos de araraca que ficam envenenando a gente. E que se a gente não fica alerta, eles dão bote. E aí a gente não manifesta o que a gente quer e a gente não entende por quê. Por que eu tô trabalhando tanto? Aliás, isso é uma coisa. Elisa lindona, alunete maravilhosa. Elisa, o Vision Board, manda mensagem depois pra gente. Você tá no Telegram? Manda mensagem lá pra gente, o grupo dos alunetes, exclusivo, maravilhoso, que aí o time te ajuda, ou a Cami, Camila gostosa, do time Nave Mãe, eu acho que a Cami tá aqui. A Cami depois entra em contato com você também, daí ela te manda os detalhes. Porque por enquanto o treinamento de Vision Board só está aberto para alunetes. É muito extra top. E aí, manda Elisa, manda então. E aí, gente, o que acontece? Ó, me perdi até. Mas karma que vai voltar, aquela coisa, eu já falei, eu culpo sempre o meu signo, porque eu sou geminiana, eu começo a falar, daí eu vou embora, eu volto, aí depois, esqueci que eu ia falar, daí depois volto. Eu sei que eu tenho que dar as 8 perguntas para vocês já usarem, que tem no treinamento do Vision Board, que é o Crença Detonator. A gente vai falar disso. Então, o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção? Toda vez que você se pegar com esses pensamentos, e é isso que eu ia falar. Geralmente a gente tem na escola astral, a gente atrai para nossa órbita 4 tipos de pessoas. Eu quero saber aonde você tá. Tem alunete nosso, ou quem ainda não é alunete, mas um dia vai ser, que fala, Ana, eu sou a pessoa que como eu lá em 2014, eu ralo mais que o parmesão na macarronada dos italianos de domingo. Eu faço a minha parte, eu batalho, mas é como se eu desse 100 passos para frente e 1000 para trás. É enroscado, o dinheiro parece que trava, ou o dinheiro entra, mas aí ele vaza. As coisas não fluem, oportunidade que aparece, ela vem e daqui a pouco eu perco. É como se estivesse com o freio de mão puxado. Esse é um tipo de pessoa que está na nossa órbita. O outro tipo é o freio de mão puxado. A pessoa faz a parte dela. Ela se esforça, ela vai e as coisas não fluem. O outro tipo de pessoa é, Ana, tudo flui. Ganho um monte de dinheiro. Eu tenho vários alunetes assim. Eu ganho muito dinheiro. Às custas de perder minha saúde. Eu estou beirando o burnout, que é o estresse crônico pelo trabalho, ou eu já tive burnout. E eu não quero mais viver assim. Esse é o outro tipo de pessoa. Ela rala, as coisas vão, mas a saúde dela tá indo rala abaixo. A saúde mental dela tá à beira do surto, sabe assim? A pessoa tá à beira do surto. O outro tipo de pessoa eu tô em transição. Eu tô infeliz trabalhando e ganhando dinheiro do jeito que eu tô. Eu quero mudar, mas eu tenho medo.
mas eu sinto que é a hora de mudar. Eu quero essa prosperidade holística, eu quero me sentir bem, eu quero trabalhar com propósito, eu quero o fogo no fiofó, eu quero ganhar dinheiro de uma forma mais leve, mas eu tô com medo, é uma fase de transição. Esse é o terceiro tipo de pessoa que geralmente está na nossa órbita. E o quarto tipo de pessoa é... Deixa eu só ver o que vocês estão falando, porque eu quero saber onde vocês estão. Gabi, alunete gostosa. Ó, Jane falando, pensamento jararaca, tava assim quando conquistei emprego dos sonhos, o medo de não dar conta, tá vendo? Começa a vir esses medos, essa loucura. Então vamos lá. E o quarto tipo de pessoa é... As coisas assim, eu tô... Sabe quando a vida parece que tá... A vida tá minha inimiga. Eu tô meio perdidão. Então é a pessoa que tá perdida, a pessoa que tá em transição, a pessoa que tá com o freio de mão puxado, que as coisas não vão. Aonde você percebe que você tá com relação à tua vida, a vida que você quer viver. E quando a gente fala de prosperidade, gente, eu sempre vou trazer isso pra vocês. Prosperidade aqui na Escola Eta Astral não é só sobre dinheiro. Inclusive, quem quer usar a energia da lei da atração, essa lei espiritual poderosa, a própria energia, o poder mental, antes de tudo é o vibracional. A palavra prosperidade, o significado dela significa com esperança. A vibe da esperança é a vibe que atrai dinheiro. É a vibe que atrai oportunidade. É a vibe que atrai o emprego dos sonhos. É a vibe que atrai o bem-estar. É de dentro para fora. Então, quando a gente fala de prosperidade, alguma coisa você quer prosperar na sua vida. Você quer que a sua vida seja mais leve, você quer que a sua vida seja mais gostosa, você quer se sentir mais em paz. Tem esse tipo de pessoa também que busca, a gente fala, Ana, a minha vida já tá maravilhosa. Eu só quero mais sentir mais esse fogo no fiofó. E o que é esse fogo no fiofó? Não é euforia. É sentir mais paz, é sentir bem-estar, é sentir mais leveza, é sentir, sabe, essa conexão com a vida, é sentir mais fé nesse poder superior que para cada um vai ser uma coisa. Alguns chamam de Deus, eu chamo de nave-mãe, outros chamam de Buda, chamam do que quiser. Mas algumas pessoas, elas só estão buscando essa reconexão com elas mesmas, para ter uma vibe mais gostosa, uma vida mais plena. Então, independente do que você esteja buscando na sua prosperidade, ó, a Cris tá falando, Cris, gostosura maravilhosa, musa maravilhosa, extra top. A Cris tá falando, e os que ganham e perdem tudo pela mentalidade escassa? Também. Muita gente que ganha, isso, eu tive até uma alunete que me comoveu muito até a história dela. Ela foi uma mulher muito rica financeiramente falando, empresas e... Ela trabalhava com o que ela amava. A mulher estava assim, no topo do mundo. E ela perdeu tudo. Ela sofreu um golpe, ela perdeu tudo. Perdeu mesmo, assim. Casa, carro, empresa, ainda ficou devendo tudo. Então, que é isso? Essa autossabotagem. O que a gente precisa perceber, gente? E aí aquele mantra que a gente usa no nosso Life Circle, os alunetes sabem, que eu sempre vou falar, que é do Muso Nelson. O Muso Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso injustamente, e ele falava, na vida eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então até quando a gente perde alguma coisa, se a gente tiver uma mentalidade forte, que é isso que a gente conquista com esses 2 hábitos mágicos, a vida fica mais leve. Porque a gente encara até as perdas como aprendizados, como degraus que a gente vai construindo para a gente ir para um próximo nível. Mas tudo isso a gente pode ter uma vida mais leve, mais gostosa, quando a gente tem uma mentalidade mais forte e quando a gente se cuida com esses 2 hábitos que a gente ensina e quando a gente começa a perceber esses pensamentos de araraca e a gente usa essas 8 perguntas que já vão ajudar. Então, anote, porque eu anotei, gente, porque é isso. Eu fiz lá o Crença Detonator, que tá no Vision Board, no treinamento de Vision Board, e eu uso tudo isso. Que é isso, a gente não pode, eu vou decorar. Anote, começa a anotar. E toda vez que você se pegar pensando, isso aqui não vai funcionar pra mim, funciona pra fulano, porque fulano isso, aquilo. Opa, peraí. Eu tô entrando no pensamento jararaca e se eu não prestar atenção, se eu não tiver alerta com o treino SPY, esse pensamento jararaca vai me dar o bote, vai me sabotar. Quando você se pegar o outro pensamento jararaca, que é um pensamento muito tóxico.
eu não sou suficiente, eu não tenho espaço suficiente, eu não sei o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou feio o suficiente, porque até tem isso, tá? Eu tenho alunetes que são atores e um aluno meu falou uma vez, Ana, eu não peguei o papel X porque eu não era feio o suficiente. Aí eu falei, não é possível, gente. Olha como a mente é louca. Teve um outro alunete que é ator também que falou, Ana, eu não peguei esse papel porque agora eles estão buscando só atores negros e eu não sou negro o suficiente. E aí, olha as coisas que a mente faz com a gente. São os pensamentos de araraca que a gente começa a se contar que se a gente não tiver alerta, eles dão o bote, a nossa vibe cai e a gente começa a se bloquear de manifestar o que a gente quer. Então, quando você se pegar com esses pensamentos, vamos fazer essas perguntas. Primeira coisa, esse pensamento, quando a jararaca lá, que eu falei, nossa, pode ser uma jararaca, que eu senti o frio na barriga. Primeira coisa que eu respirei, falei, Ana Maria Carma, minha filha, respira. Esse pensamento que eu tô tendo, que é uma jararaca, ele tá me ajudando? Pensar que é uma jararaca, que ela vai me picar, que ela vai picar meus cachorros, minha gata. A mente, ela começa a ir pra catástrofe. Esse pensamento tá me ajudando? É a primeira coisa que você tem que pensar. Se perguntar, esse pensamento que eu tô tendo, ele está me ajudando? Ele é útil pra mim? Segunda pergunta que você tem que se fazer. Esse pensamento, pensar que é uma jararaca, tá acendendo o fogo do meu fiofó? Tá me ajudando a ser uma versão em paz, uma versão plena, que vai lidar com essa situação de uma forma mais calma? Isso tá acendendo o fogo do meu fiofó ou tá apagando? E o fogo do fiofó, gente, o melhor termômetro é o fiofosístico. Você tem que perceber, isso aqui que eu tô pensando, tá me ajudando? Isso aqui que eu tô pensando, tá me causando uma sensação boa que tá acendendo o fogo do meu fiofó ou tá apagando? Se faça essa segunda pergunta. A terceira pergunta, porque aquela coisa, antes da gente ir pra terceira pergunta, se você perceber, tá, isso aqui que eu tô pensando não tá me ajudando. O que você precisa fazer para começar a desenvenenar a tua mente? Você precisa provar pra tua mente que aquilo ali não é verdade. Isso que eu tô pensando, e às vezes a gente fica teimando. Ai, não, Ana, mas realmente, esse alunete me falou. Não, Ana, eu não peguei esse papel porque eu não sou negro o suficiente. E aí, o que aconteceu quando saiu a tal da série que ele falou que ele não era negro o suficiente pra fazer? O ator que tava fazendo o papel que ele perdeu, não era nem negro. Então, a gente precisa começar a perceber, isso aqui que eu tô pensando, isso é verdade absoluta? Essa é a outra pergunta que você tem que se fazer. Porque você precisa começar a trazer pra tua mente que aquilo ali que ela tá tentando te envenenar não é verdade. Então a terceira pergunta que você se faz é, isso que eu estou pensando é verdade absoluta? É uma verdade absoluta? Como 2 e 2 é 4? Não tem brecha pra ser mentira, isso é uma verdade absoluta. Então a gente precisa começar a trazer esses pensamentos, gente. E a gente precisa ter muita humildade para isso. Porque muitas vezes a gente fica apegado a essas crenças que a gente tem, porque a gente quer estar certo ao invés da gente ser feliz. A gente prefere ficar acreditando em coisas que fazem mal pra gente, só pra gente provar que a gente estava certo. Então a gente precisa começar a questionar. Isso aqui é verdade absoluta? Essa é a pergunta 3 que a gente precisa se fazer. Isso é verdade absoluta? A pergunta 4. Ah, não, Ana, isso é verdade. Esse alunete meu na época, antes de sair a série, que o ator, no fim das contas, não era nem negro. Não, Ana, isso é verdade absoluta. Que agora o mercado tá nessa onda, porque ainda bem, ele até falou, ainda bem, eu acho ótimo, porque eu tenho ascendência, né? Meu pai, minha mãe, o pai acho que era branco, a mãe negra, eu não sei. Eu sei que ele não era negro, aquela pele super preta. Mas ele falou, eu acho maravilhoso isso tudo, porque tá dando oportunidade pra gente, que incrível, amo tudo isso que tá acontecendo, mas olha as crenças, olha os bloqueios. Isso tá me atrapalhando porque eu não sou nem branco nem negro. E isso é 100% verdade. A crença, gente, muitas vezes, esses pensamentos que a gente tem, por isso que a gente faz um Life Circle, os 2 hábitos mágicos, por isso que a gente tem os T's, que são os treinos, e um deles é o Spy. Porque a gente precisa começar a se distanciar da mente, começar a olhar a mente e falar, opa, peraí, só que eu acho que a verdade absoluta é mesmo? No caso desse alunete, não, é verdade absoluta. Beleza, você vai se fazer a 4ª pergunta. Há momentos na minha vida
que isso não foi verdade? Isso aqui que eu tô me contando, esse pensamento que eu tô tendo, há momentos na minha vida que isso não foi verdade? No caso dele, não, Ana. Na minha vida, isso que eu tô falando é verdade. Eu não peguei o papel porque eu não sou negro o suficiente. E eu não pego outros papéis porque eu também não sou branco o suficiente. Isso, na minha vida, sempre foi assim. Ok, aí a gente vai se fazer a quinta pergunta. Conforme você vai se perguntando, você vai desenvenenando esses pensamentos jararaca que te bloqueiam. A quinta pergunta é: na vida dos outros, a gente não adora ficar se comparando? Então vamos usar a comparação a nosso favor. Na vida dos outros, eu posso encontrar evidência disso não ser verdade? No caso desse alunete, quando a gente estava fazendo, isso foi numa mentoria, que eu comecei a fazer esse trabalho com ele. Na vida dos outros, você pode encontrar evidência disso que você está falando não ser verdade? E aí ele falou, não. Eu falei, na vida dos outros. Qual foi a tarefa que ele saiu aquele dia da sessão? Você vai achar 10 pessoas, seja no YouTube, no Instagram, celebridade, subcelebridade, seja onde for, você vai achar 10 pessoas que vão te provar que isso que você está falando que é verdade, não é. Essa é a tua tarefa. Eu falei, vá com a cabeça aberta, humildade para aprender, coragem para executar, que você vai achar não só 10. A hora que começar a procurar, você vai achar umas 50, mas eu só tô te pedindo 10. Na próxima sessão ele voltou, ele falou, nossa, Ana, realmente achei. Ele foi dando exemplos de famosos, de atores, de apresentadores, de cantores que tinham características semelhantes a dele e que provaram que aquela crença que ele estava, que ele não tinha sucesso, ele não conseguiu papel, ele não conseguia deslanchar na carreira dele, era mentira. E quando a gente faz isso, ele não tá fazendo pra mim, ele tá fazendo pra ele, pra cachola dele começar a mudar a configuração, pra vibe dele mudar e ele conseguir manifestar as coisas que ele quer. E a hora que ele trouxe isso pra consciência, ele falou, nossa, realmente, tem várias pessoas que manifestaram o que eu quero manifestar, que é uma carreira de sucesso, com características muito parecidas com a que eu tenho. Então esse pensamento jararaca, esse pensamento que eu tô tendo, que eu nem percebia que era jararaca, tava me dando bote e me impedindo de deslanchar. Então quando você se faz essa pergunta, assim, é como se você desenvenenasse a tua cachola. Você abre para as possibilidades. É muito maravilhoso. Pergunta 6, que é exatamente, tem a ver com essa pergunta 5. Tem tudo a ver com a pergunta 5. Você pode encontrar evidência disso não ser verdade. É a pergunta 6. E a gente emenda com essa pergunta, a pergunta 5. A pergunta 6. Tem alguém lá fora já conseguiu? Então você vai vendo que você vai trazendo essas perguntas para sua cachola. Eu emendei a 5 com a 6, mas elas são separadas. A 5 eu posso encontrar evidência disso não ser verdade? A 6 tem alguém lá fora que já manifestou isso que eu quero e que pode me provar que é possível para mim também? Então a gente vai trazendo essas perguntas porque o objetivo é um só, é a gente desenvenenar e mostrar pra mente que esse tipo de pensamento não é verdade. A crença, gente, esse hábito de pensamento que a gente tem aqueles que ajudam a gente, que a gente quer manter, que acende fogo no fiofoco, que deslancha a gente. O que a gente quer? A gente quer pegar esses hábitos de pensamento que atrapalham a gente de manifestar o que a gente quer. E quando a gente prova que esse pensamento, ele não é verdade, é quando ele se dissolve. É quando a nossa mente se abre e a nossa vibe melhora. Então esse é o objetivo. Aí você vai para a pergunta 7. Da perspectiva, se você acredita em Deus é Deus, se você é agnóstico que nem eu, que não acredita nesse Deus dos homens, mas acredita nesse poder superior, que eu brinco que é a nave mãe, talvez você chame de outro nome, é a hora de você trazer da perspectiva desse poder superior. Se você acredita em Deus, seria Deus. Eu brinco que é a nave mãe. Da perspectiva de nave mãe, o que a nave mãe me diria sobre esse pensamento que eu tô tendo?
Então, no caso desse alunete que foi meu mentorando também, no caso dele, o que esse poder superior está falando para ele que ele não está conseguindo prosperar e deslanchar na carreira porque ele não tem uma cor de pele clara ou negra o suficiente? Você acha que essa força maior que botou a gente na Terra, que criou a gente, que está dentro da gente, que é amor incondicional, que é luz, que é poderosíssima, você acha que essa fonte tá com esse tipo de pensamento pequeno a respeito da gente? Que você não tá prosperando, você não tá conseguindo o trabalho dos sonhos, ou você não tá conseguindo melhorar alguma coisa na sua vida, porque você precisa consertar alguma coisa aí, porque você tá errado? Você é um erro? Você acha que essa fonte superior tá pensando isso sobre você? Essa fonte superior é puro amor, é pura luz. A gente tem dentro da gente conexão direta com essa fonte. Quando você começa a trazer, que é aquilo que eu chamo de Gi, teu guru interior, teu melhor guru tá em tudo. É como se você subisse no camarote lá de cima, você tá vendo tudo. Imagina que esse poder superior te chama para ir tomar um chá lá em cima. E lá de cima, dando um zoom out da situação que você tá vivendo, você tá se olhando. Como que você falaria de você? Então começa a trazer, esse é um exercício maravilhoso. Como que esse poder superior está falando sobre mim? Tá me condenando? Tá esperando que alguma coisa mude em mim completamente para daí eu prosperar? O que esse poder superior quer de mim? O melhor. O universo, gente, muita gente fala, é teste do universo. O universo não te testa. A gente tem referências muito infantis sobre professor, sobre mestre, referências e condicionamentos que a gente aprende e a gente projeta isso para essa energia superior, para essa energia poderosa que cria mundos, para o universo, como se o universo fosse um professor da escola. O universo está a nosso favor, o universo conspira a nosso favor 24 horas por dia. O universo está conspirando a seu favor 24 horas por dia. Quem é alunete, lembre dos 5 passos da lei da atração. Tudo que você quer, o universo já botou na caixinha do correio intergaláctico. Tudo. A parte mais difícil o universo faz pela gente. O nosso papel é se alinhar vibracionalmente. É o trabalho interno. É o trabalho interno da gente não ficar com positividade tóxica, fingindo que a gente tá melhor que a gente tá. É good vibes only. Não é isso. É a gente realmente estar próximo da gente, trazendo amor primeiro pra gente. Ame o outro como você ama a si mesmo. Então, primeiro você precisa aprender a se amar, trazer esse amor por você, se alinhar com esse amor, se alinhar com a sua luz. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é vibracional. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa cachola. Porque os nossos pensamentos, as nossas crenças, que são esses hábitos de pensamento, causam todo um sentimento que causa toda uma vibração. O nosso trabalho é interno. O universo está ali, torcendo pela gente. Então, quando você começa a se olhar dessa perspectiva e você pega esses pensamentos que estão tentando te sabotar, te envenenar, você vai falar, peraí, esse time invisível que está junto comigo, ele está a meu favor. Ele não está me condenando. Então, se faça essa pergunta, da perspectiva desse poder superior. Esse pensamento que eu estou tendo, é verdade? Esse poder superior me falaria o que sobre esse pensamento que eu tô tendo? É como se você fosse pai e mãe, se você é que nem eu que não tem filho, mas você tem pet, então você é pai e mãe de pet, de cachorro, de gato. Mas se você é pai e mãe, é como se você estivesse educando com amor teu filho. Você não vai virar pro teu filho e falar coisas que vão apagar o fogo no fiofó do seu filho. Você vai ajudar o seu filho a transmutar aquilo, a enxergar aquelas situações de uma forma que ajude a crescer e não a encolher. E é isso que você precisa começar a fazer com você. Se olhar com esses olhos. E a última pergunta, se alguém que eu amo tivesse com esse pensamento, o que eu falaria para essa pessoa? Por exemplo, se no caso desse meu alunete, que ele tá falando, eu não consigo porque eu não tenho
o que derivava, outros pensamentos que ele tinha. Eu não sou negro o suficiente, eu não sou branco o suficiente, eu não sou bom ator o suficiente. E meu background, quem me conhece há mais tempo sabe que meu background é de atriz, de cineasta, de roteirista. Eu já passei por isso. Eu perdi alguns papéis importantes em séries, em filmes, porque ficava no fundo da minha cachola, eu não sou boa o suficiente. Tem atores melhores do que eu. E quando eu vi esse Alunete nesse lugar, eu falei, faz um exercício. Se você pegasse teu amigo, o fulano de tal, e ele falasse pra você, olha, eu não vou pegar esse papel porque eu não sou bom ator o suficiente. Você como amigo dele, que gosta do trabalho dele, o que você falaria pra ele? Ah, realmente, você não vai pegar o papel, você é um péssimo ator, esquece, meu filho. Ih, esquece, isso aí não é pra você não. O que você vai falar pra uma pessoa que você ama? Você vai dar apoio. Você vai tacar fogo no fiofó dela. Por quê? Porque você acredita nela. Porque você tá vendo as qualidades dela. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Se alguém viesse me falar que tá com esse tipo de pensamento, o que eu falaria pra essa pessoa? Imagina eu tô na sala, a cobra, e aí eu tava sozinha. E eu já faço esse trabalho comigo. Pode ser uma jararaca. Na hora eu senti aquele estresse do mal que veio. Lutar, correr e agora. Ana Maria, respira. Treino SPY, treino da Rê. Que são os hábitos que a gente ensina no Life Circle. Respira, vamos lá. Calma, eu começo a falar comigo. E aí a gente tem também o treino Pelé, que tem lá no Life Circle também, que ajuda muito. É você falar com você, se chamar pelo nome. Calma, Ana Maria, calma, respira. Respira. E se for uma jararaca, como que você faz? Olha, vai dar tudo certo, você mantém distância, você faz assim, manda mensagem pro Adilson, pede uma sugestão. Então você começa a ser o seu próprio, é aquilo que eu brinco, que é a cachola cheerleader. Aquela cachola que torce por você. E quando a nossa cachola, a gente treina a nossa cachola a torcer pela gente, essas crenças tóxicas, esses hábitos de pensamento que ficam sabotando a gente, eles perdem a força. Não é que eles vão deixar de existir. A gente usa termos que ensina lei da atração, meditação, bem-estar, como é meu caso, nós, professores e mentores de bem-estar, espiritualidade, meditação, lei da atração, a gente usa alguns termos para explicar certas técnicas que são termos que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. E eu sou culpada disso também. Um dos termos é a reprogramação mental. A gente fica achando que é só eu reprogramei e pronto. Só que se a gente parar para pensar, até quando a gente reprograma lá o computador que você formata, o celular que você formata, que você reprograma, se você não tá ali fazendo manutenção, cuidando dele, vai chegar um momento em que ele de novo vai precisar ser reprogramado. Então não é porque eu peguei essa crença, eu peguei esse pensamento e eu reprogramei que agora pronto, eu esqueço da vida e caio de novo na rotina que me engole, entro no piloto automático e tudo bem. Em algum momento, se eu não estou vivendo de outra forma, alerta para minha cachola, eu vou ativar de novo essa velha crença tóxica. Então todo esse trabalho, gente, que para quem quer ser creator, para quem quer manifestar tudo de ET extra top, é um outro jeito de viver. E é um jeito muito mais gostoso. É um jeito ET extra top de viver. Aonde você treina a sua cachola, aonde ela se torna a sua cheerleader. Aonde quando ela percebe que tá vindo um pensamento jararaca que vai te dar o bote, ela mesma já vai lá e já desenvenena. E já bota a jararaca pra fora. Então é um outro jeito de viver. E é um jeito muito gostoso. Isso faz sentido pra vocês? Quando a gente fala desse novo jeito de viver. Faz sentido? Esse ser um caminho simples, um caminho que é o que a gente ensina aqui na Escola ET Astral, é o simples que funciona. Esses dois hábitos mágicos que tem no Life Circle, eles te fazem evoluir em poucos dias o que você não evoluiu em anos. E aí entra a parte cética, do embasamento da ciência, de como a cachola funciona, de alterar estado de consciência, mas é um outro jeito de viver, por isso que eu falo de hábito. A prosperidade começa com a sua casa interna. É de dentro para fora.
é aonde está o seu poder. Esse é o seu poder. É o poder de você configurar a tua cachola, teu mindset, de uma forma que te ajude a viver a sua melhor vida. E isso você faz todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E é muito gostoso. Deixa eu ver vocês aqui. Sandrinha falou, existe a Sandra AA e EDA. Maravilhosa. Antes da Ana e depois da Ana. Maravilhosa. Gratidão maravilhosa. Você mudou profundamente a minha vida. Indico para todos os meus amigos. A prova viva é a melhor propaganda. Gratidão, gostosura. Inspiração pura. Vocês, alunetes, são os meus maiores musos e musas. Eu faço esse trabalho muito por causa dessa troca que a gente tem. E receber esse tipo de feedback da Sandra é o que incendeia meu fiofó. Pra gente fazer essa escola astral deslanchar. Amo, amo, amo. Dani lindona, mudou minha vida também, me ajudou a me salvar. Dani, que saudade de você. Nossa, como é assim, é muito gostoso, gente, é esse poder. E esse é o poder que eu falo, não é um poder meu. É a Ana, não sou eu. Eu te dou o que você precisa para você ter o poder de mudar a sua vida. É você resgatando o seu poder. Teu poder já tá aí. É só, o que eu faço é assim, ó, tá aqui a chave, são esses 2 hábitos simples, embasados na ciência, levam poucos minutos por dia, e você vai ter a chave para destravar a tua prosperidade. É simples. Quando eu tive esse chamado de criar a escola astral, depois eu fui entender. A gente tá numa era onde a gente tá sobrecarregado, não só de afazeres, mas de informação. A gente nunca teve tanta informação na vida. Tem estudos que falam que o que a gente tem de informação em um dia é o que uma pessoa, acho que do século XV, tinha na vida inteira. É mais ou menos esse comparativo. Eu não sei se é exatamente isso, mas só para você ter ideia. O que as pessoas antigamente demoravam uma vida para ter contato de informação, a gente tem em um dia. Então a gente tá com muita, assim, é muita informação. E o que isso faz? Paralisa. Porque aí a gente não sabe o que eu sigo, que método que eu sigo, o que eu faço, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, por onde eu vou. Quando me veio isso da escola astral era o que transformou a minha vida, o que transformou a vida dos meus alunetes. Esses hábitos, é 2 hábitos. É um outro jeito de viver. É simples. Você adota na sua vida e aquilo transforma a sua vida. Por causa de você. O poder está em você. Teu melhor guru está em tu. Então, o que eu quero muito é levar essa mensagem para as pessoas. Viver a melhor vida é simples. E começa de dentro para fora. E começa você adotando esses hábitos. Eu não vou falar para você acordar às 4 da manhã. Eu não vou, se não é o teu... Talvez você acorde, mas talvez não seja para você. Talvez você acorde porque você tem que acordar por causa do trabalho. Mas não tem uma regra, olha, você tem que acordar tal hora, porque hoje em dia a gente tem muito os gurus das rotinas e da produtividade, e aí trazem um monte de demanda que você tem que adotar esse hábito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí a gente fica achando que a gente nunca vai conseguir, porque é irreal, para a vida real. O que eu quero é que você entenda que transformar a sua vida, destravar a prosperidade, viver a sua melhor vida, está a 2 hábitos de distância, só isso. É um outro jeito de viver. O Luquinhas falou, a mente nos conta as histórias mais absurdas para nos convencer, exatamente. Por isso que a gente tem que pegar lá no pulo e falar, não, minha filha, dá licença, aqui não, aqui não. É isso aí. Lulu falou, eu tenho muita coisa, mas posso muito mais. Pode, meu bem. Você é uma luz maravilhosa, poderosa e assim, tá tudo aí pra você. Os caminhos já estão abertos. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente fica buscando o nosso lado místico e eu tenho um lado místico, eu adoro. Adoro astrologia, adoro tarô, adoro tudo isso. Mas muitas vezes esse lado místico acaba trazendo pra gente que tem alguma coisa que tá bloqueando. A única coisa que bloqueia a gente mesmo. E quando a gente entende isso, é maravilhoso. Não é nada lá fora. É aqui. E aqui você tem o poder de mudar. É isso que é maravilhoso. O universo está ali do seu lado 24 horas por dia. A hora que a gente entende, sou eu que preciso fazer microajustes para eu conquistar uma cachola cheerleader e as coisas deslancharem. É quando tudo se transforma. Paty, as 2 primeiras perguntas. Essa live ela vai ficar gravada se o Instagram não derrubar, mas as 2 primeiras. Primeiro, esse modo de ver o mundo.
esse pensamento é útil pra mim? É a primeira coisa que a gente tem que perguntar isso. Isso que eu tô pensando, está me ajudando? Resumo da primeira pergunta. Isso que eu tô pensando, tá me ajudando? Como muitas vezes aquilo que a gente pensa, a gente acha que é a verdade absoluta, a gente precisa se questionar. Esse modo de ver o mundo tá me ajudando? Esse modo de ver o mundo que eu tenho que ralar muito pra ganhar dinheiro, isso tá me ajudando? Ou isso tá me fazendo beirar o burnout? Ou isso tá me fazendo como eu lá atrás, que ralava, trabalhava e as coisas não deslanchavam? Então a primeira coisa é isso. Isso que eu tô pensando, esse modo de ver o mundo, me ajuda? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Segunda pergunta, que é bem parecida com a primeira. Isso tá acendendo o fogo do meu fiofó? Tá me fazendo sentir bem? Isso tá me fazendo me sentir mais em paz? Isso que eu tô pensando tá me fazendo me sentir mais tranquilo? Isso que eu tô pensando tá me fazendo sentir aquele fogo no fiofó de ir pra ação, inspiração? Isso que eu tô pensando está me ajudando? Isso que eu tô pensando tá me fazendo me sentir bem? E é isso que a gente tem que começar a se questionar. A gente se acostuma a ter muito pensamento que faz mal. E a gente acha que o normal é isso. O normal é viver com uma cachola que ataca a gente. A cachola cri-cri. Que ataca, que vive no medo, que vive na preocupação, achando que a jararaca vai te dar o bote. É uma jararaca que vai te dar um bote. Isso que eu tô pensando tá me ajudando? Isso que eu tô pensando tá me fazendo me sentir bem ou mal? E esse é o nosso poder. A hora que a gente começa a se perguntar, gente, a mente, ela tem um lado maravilhoso. Ela é nossa. É a gente que programa ela. Quando a gente começa a se fazer perguntas, é como se a gente abrisse portas na mente. E aí ela começa a buscar. Peraí, deixa eu buscar essa resposta. Isso ajuda a gente, porque a crença, o hábito de pensamento é a verdade absoluta. A gente precisa começar a trazer questionamentos pra gente quebrar essa verdade absoluta. Então isso ajuda demais. Gostosuras! Ó, a Jane falou em 2014, me lembro que foi por esse tempo que te conheci no YouTube. A Jane é das antigas, eu ia perguntar isso. Quem conhece desde a época da ONG? Que legal, Janezinha. Eu lembro de você, meu bem, eu lembro muito. A gente estava ali todos juntos, né? Num momento muito delicado de vocês e um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter feito. Muito orgulho. Eu acho que foi um trabalho que me equipou muito para fazer esse trabalho com a Escola Astral hoje. A Barbosa falou, tô precisando muito ouvir isso. Absorva, reassista a live. Aí é uma estratégia que a gente tem, gente, com os alunetes. Tudo aquilo que você fala, nossa, eu precisava ouvir isso, ou eu precisava ter lido isso, releia, reassista, porque a gente aprende por repetição. Isso eu sempre falo para os alunetes. A gente aprende por repetição. Essa live vai ficar gravada. Reassista. Reassista essa semana mais uma vez. Semana que vem você reassiste mais uma, porque as chaves vão virando. E isso vai ajudando. Então, a hora que a gente acha alguma coisa que a gente fala, nossa, isso aqui virou uma chave, reveja. Ao invés da gente ficar buscando o FOMO, sabe o que é FOMO? É uma sigla que significa Fear of Missing Out. Que em português significa medo de estar perdendo alguma coisa. Hoje em dia é tanta informação, que era aquilo que eu estava falando antes, que a gente fica com medo de estar perdendo a próxima técnica milagrosa que vai me trazer dinheiro inesperado em 24 horas. E aí a gente fica naquela loucura, buscando o novo, buscando coisa nova, e a gente deixa de fazer o simples que funciona. E aí a gente já sabe que tem aquele livro que me ajudou, que se eu reler, ele vai me ajudar mais, porque outras chaves vão virar. Aquela aula que eu fiz, aquela live que eu assisti, que já me ajudou, a hora que a gente refaz aquilo que já ajuda a gente, aquilo vira novas chaves pra gente e leva a gente para um novo nível. Hoje mesmo eu estava revendo pela 4ª vez uma aula de uma mentoria que eu faço para a empresa. Era a 4ª vez que eu estava revendo. Porque eu faço isso, a hora que eu acho alguma coisa que virou uma chave, eu fico naquilo e aquilo é muito poderoso. Vai destravando, e a gente fala, nossa, abre assim, é como se abre a porteira. E aí você fala, uau! E aí a gente vai para um novo nível de consciência. E a nossa vibe muda. É muito impressionante. A Lu falou, quero saber esses hábitos. Venha virar ET, Lu, vai te ajudar muito. Manda, Lu, vou falar pra Cami. A Cami deve estar aí, a Cami do time Nave Mãe. A Cami te manda mensagem depois, mas venha.
venha que vai te ajudar muito. Eu sinto no meu coração, meu bem. É um outro jeito de viver. E a gente tem essa egrégora poderosa de alunetes onde a gente se ajuda muito. É muito ET, gente. Assim, a ETA astral, ela é um negócio que eu nunca imaginei que fosse ser tão ET extra top como é. E assim, a gente só tá começando. Eu nunca imaginei que a gente tem os melhores alunetes da galáxia. Vocês não estão entendendo. São as pessoas mais inspiradoras. Quando eu quero inspiração, eu entro no grupo. E aquilo acende o fogo do meu fiofó. É muito maravilhoso. A Cíntia falou, muito bom mesmo. Oi, Cíntia lindona. Fiz ano passado e consegui muito mudar meus pensamentos. Parabéns, gostosura. Esse é o passo, assim, nenhum. Eu falo que é o passo 0 pra gente começar a manifestar. É de dentro pra fora. A hora que a gente muda, as coisas começam a mudar. E aí a gente começa a manifestar. Como disse a Lu maravilhosa que está aqui, a gente manifesta primeiro o ser para depois manifestar o ter. Essa frase linda, a Lu que me passou e ela tem total razão. Lindezas gostosas? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem bastante comentário, eu gosto de ler tudo, né? Porque isso acende o fogo do meu fiofó. Mas a gente tem que ir, ó. Faz 1 hora que a gente tá aqui. A Paty falou, eu também tenho um lado místico, às vezes também penso que pode ser alguma coisa, acaba me atrapalhando. Paty, eu passei por isso. E não é. E eu falo isso pra você assim, com 1000% de certeza. Como uma mística cética que passou por isso. Enquanto eu ficava achando que era lá fora, o que acontece quando a gente fica achando que é lá fora? A gente tá dando a chave do nosso reino emocional e do nosso poder lá pra fora. E essa energia que cria mundos é tão perfeita que a hora que a gente vem pra Terra, a chave é nossa. É a gente que tem o poder. Não é lá fora. Eu adoro astrologia, só que tem uma astrologia para autoconhecimento é maravilhoso. Só que uma coisa na astrologia, que dependendo do astrólogo, como tudo, gente, tudo depende de quem tá usando a ferramenta. Tem astrólogos maravilhosos, eu tenho amigos astrólogos que eu amo, indico, mas tem astrólogos que ficam viajando na maionese e trazendo essa coisa de que, olha, a sua vida não está dando certo porque Mercúrio está assim, assado. E a hora que a gente entende que a gente é o astro principal da nossa vida e que a gente influencia todos os outros, esse é o nosso poder. A gente começa a realmente assumir isso aqui e aí as coisas começam a se transformar. E aí Mercúrio pode estar retrógrado, os planetas podem estar desalinhados e você continua com fogo no fiofó, prosperando por quê? Porque é de dentro para fora. É isso aqui, é crer pra ver. A nossa cachola tem poder. E esse crer pra ver não é a parte mística, é a parte cética. A hora que eu comecei a entender isso, hoje em dia eu uso todas essas ferramentas. Eu adoro astrologia, adoro tarô, adoro tudo isso. Eu uso pra me ajudar a ter mais clareza, a me conhecer mais, a ter clareza de situações. Mas não mais como algo que, olha, cuidado. Quando alguém dessa área, algum místico falar pra você tomar cuidado, já tem alguma coisa errada. Porque a energia que cria mundos, ela nunca tá nesse lugar de te botar medo. A energia que cria mundos, quando você tá de frente lá pra uma cobra que você acha que é uma jararaca, se você tá alinhada com essa energia que cria mundos, essa energia que cria mundos vai falar, minha filha, respira, tá tudo bem, calma, mesmo que seja uma jararaca, só se afasta um pouco. Faz isso, a energia que cria mundos, gente, isso é muito importante, vamos encerrar com isso. A energia que cria mundos, ela é puro amor. É puro amor e pura solução, é foco na solução. A energia que cria mundos não fica trazendo teorias da conspiração para te deixar com medo, para te deixar vibrando cada vez mais. Ai meu Deus, o que será que tem aí para me pegar? Não, a energia que cria mundos, ela vai te botar cara a cara com aquela cobra, com aquela jararaca e ainda vai te falar, tá tudo bem. Não tem nada de errado que essa jararaca tá aqui, ela faz parte da natureza. É só você se manter calmo, respirar, porque você já tem dentro de você tudo o que você precisa para você lidar com essa situação da melhor maneira possível e prosperar apesar do que está acontecendo lá fora. Então lembrem disso, vamos encerrar aqui. Esta live fica gravada, assistam, reassistam, alunetes gostosos, maravilhosos. Depois eu vou lá no nosso grupo do Telegram. Eu estava abduzida porque eu estava finalizando o nosso treinamento de Vision Board, que eu estou muito orgulhosa dele, ainda mais depois da Sandra fazer e dar esse feedback maravilhoso, mas agora
eu tô cada vez mais ali, porque esse grupo que... Eu só quero agradecer, gente, esses alunetes maravilhosos, esse grupo que a gente tem no telefone. É olhar essas mensagens, esses 3 meses que eu fiquei, eu tava na caverna criando esses novos treinamentos. E o que me dava fogo no fiofó para fazer era justamente entrar nesse grupo e ver a evolução de vocês. Então eu só tenho a agradecer, gratidão imensa, gratidão por vocês estarem aqui. Força nessa peruca, fogo nesse fiofó e vamos continuar essa semana ET Extra Top, trazendo essas 8 perguntas e botando esses pensamentos de araraca para fora da nossa porta mental. Até!